Então, vamos lá. Medo, culpa e vergonha na perspectiva da comunicação não violenta. É o que eu pretendo trazer para vocês hoje. Na verdade, é na perspectiva da comunicação não violenta sob o ponto de vista da Juliana, né? Então, vocês vão me ver aqui lendo às vezes, porque eu tô com um texto me ajudando aqui a seguir uma linha de raciocínio. Então, a gente vai ver que medo, culpa e vergonha parecem ser sentimentos naturais de todas as pessoas, a gente acha que é uma coisa normal, natural, mas, por outro ponto de vista, que é o que a gente vai ver aqui, o medo, a culpa e a vergonha, eles são mecanismos que foram criados para a manutenção de um sistema onde algumas pessoas controlam as outras. Então, primeiro, vamos contextualizar comunicação não violenta, né? Marshall Rosenberg foi a pessoa que sistematizou o que ele chamou de comunicação não violenta. Ele reuniu teorias de várias áreas do conhecimento para criar essa abordagem. Então, ele traz conceitos da psicologia, que é a sua área de formação acadêmica, da filosofia, da sociologia, da educação, da teologia, da não violência como princípio ético, e constrói essa grande abordagem. E Gandhi, que foi uma referência importante para o Marshall, ele dizia que nós temos todos um potencial violento dentro da gente. Esse é o primeiro passo para transcender a violência, reconhecer que ela está em mim. E Gandhi dizia também que a violência ela não se expressa só através da agressão física, do matar, do bater, da violência dura, como algumas teorias chamam, outras chamam de violência direta. Existem violências invisíveis, né? Essas violências invisíveis a gente pratica contra as outras pessoas, contra nós mesmos, e por serem invisíveis, a gente acaba nem percebendo que a gente faz isso. Então, violências invisíveis são aquelas que não causam danos físicos imediatos, mas elas causam sofrimento emocional, elas esgarçam os fios que sustentam a nossa teia de relações, e são as violências invisíveis as raízes das violências físicas, são as fagulhas para as violências físicas, para as violências diretas, né? Então, antes de alguém ferir fisicamente uma pessoa, ocorre uma sequência de violências invisíveis previamente a isso. E o Marshall percebeu que existe uma forma de pensar baseada num tipo de linguagem específico que nos torna capazes de praticar essas violências invisíveis, que nos torna capazes de pensar que algumas pessoas são menos merecedoras de respeito que outras. Por exemplo, de 0 a 10, qual que seria a sua disposição para oferecer respeito, escutar, compreender um homem trabalhador, esforçado? E qual seria a sua disposição para oferecer respeito, escutar, compreender um homem que te disseram que é preguiçoso ou aproveitador? Então, trabalhador, esforçado, preguiçoso, aproveitador, esses são exemplos de rótulos, né? Rótulos carregados de julgamentos do que a gente considera bom e ruim, certo e errado, né? Então, a linguagem baseada em rótulos e julgamentos, ela se expressa de forma imperceptível nas nossas conversas do dia a dia, na nossa forma de pensar, a gente expressa isso através de acusações, críticas, comparações que todos nós fazemos, né? E essa linguagem baseada em julgamentos é o que nos leva a estar nas relações o tempo todo jogando um jogo bem específico, bem conhecido, que é o jogo da culpa. Então, se a culpa não é minha, ela é do outro, é uma batata quente. Quando eu estou diante de um conflito, a primeira coisa que me vem é de quem que é a culpa? Quem que está errado? O que essa pessoa merece sofrer? O que ela merece escutar por ter feito aquilo? E o Marshall explica essa forma de pensar, competitiva, punitiva, violenta, ele explica a origem dessa forma de pensar com base na teoria da gênese do cosmos da mitologia babilônica.
É um mito, uma história carregada de significados, e um deles é que as grandes civilizações nasceram partindo do princípio de que as pessoas são naturalmente más. Essa é a crença construída, né? Que a maldade é a natureza de todo ser humano. Né? E como nessa perspectiva, especificamente, as pessoas são naturalmente más, naturalmente egoístas, elas estão sempre com más intenções, então elas precisam ser controladas por pessoas boas que detêm o poder. Como essa crença está no berço das civilizações, o julgamento de bom e mal, de certo e errado, de dominação, submissão, de um poder controlador, toda essa forma de pensar está enraizada na nossa educação, nas nossas instituições, na nossa sociedade, nas nossas relações, na nossa forma de pensar. Essa lógica está nos nossos livros de história, por exemplo, que nos ensinaram que a guerra é uma coisa inerente à humanidade. Eles convenceram a gente disso, mas a gente precisa se lembrar que os livros de história foram escritos por alguém que está contando a sua versão da história. E essa que está nos livros didáticos é a versão dos vencedores dessas guerras. Acreditar que os seres humanos são violentos por natureza serve a alguém. Um pensamento baseado na culpa e no julgamento não é um acidente da humanidade. É um mecanismo muito eficiente que serve para perpetuar a dominação de algumas pessoas que se julgam boas sobre outras que são consideradas más. Né? E é aí que a violência dos bons se torna legítima, justificável e até honrável, admirável, uma violência necessária para manter a ordem. Por exemplo, o desenho animado do Popeye, não sei se vocês se lembram, mas a violência do Brutus, né, que é o vilão que tenta praticar abuso contra a mocinha, a Olivia, ela precisa ser interrompida, ela precisa ser combatida. E como que isso é feito? Com o forte herói Popeye dando socos homéricos no Brutus. E é nesse ponto que o ciclo de violência se perpetua, quando a violência do bem se torna legítima, justificável e necessária. As narrativas dos livros de história que tentam naturalizar a violência, que prestam cultos aos heróis de guerra, né, às pessoas corajosas que matam e morrem por causas sagradas, essas narrativas elas tentam ocultar essa grande contradição de que o uso da violência para combater a violência não permite eliminar a própria violência. Essa ideia do herói de guerra tenta construir uma representação que não deixa a gente ver que essa violência, para combater a violência, ela é irracional, ela é contraditória. Né? A finalidade dessas narrativas é dissimular essa realidade escandalosa por meio de uma representação positiva da violência. Então, quando um pai fala para o filho, eu bato em você, mas isso dói mais em mim do que em você, né? Quando esse filho adulto fala, eu apanhei, mas eu mereci. Quando um aluno é expulso da sala e o professor diz que isso é para ele aprender a se comportar, que mais para frente ele vai agradecer. Isso tudo são expressões que mostram os frutos da ideologia da violência sendo muito bem sucedidos na nossa cultura. É uma violência legítima, uma violência necessária. Nessa lógica, fazer as pessoas sofrerem, fazer com que as pessoas sintam medo, culpa ou vergonha, é o caminho necessário, talvez o único, para que as pessoas colaborem com a gente. Né? É um mecanismo muito bom desse sistema de dominação que quer que as pessoas estejam o tempo todo fazendo coisas que elas não gostariam de estar fazendo e que elas façam isso sem questionar. É um mecanismo efetivo quando eu quero obediência das pessoas. O problema dessa lógica e o motivo pelo qual ela se perpetua é que, por um ponto de vista, ela dá certo. Quando eu causo medo, culpa ou vergonha em alguém, é muito provável que essa pessoa faça o que eu quero que ela faça. Eu obtenho o que eu queria, mas num curtíssimo prazo e com um alto custo. Então, vamos imaginar, se o Marcelo está vendendo doce no metrô
e chega o José dizendo, vai embora, senão eu vou chamar a polícia. É muito provável que o Marcelo fique com medo e vá embora bem rápido. O José consegue resolver aquele problema imediato, mas com estratégias insustentáveis, enfraquecendo relações, perpetuando as causas do problema, criando mais ressentimento e distanciamento. Trazendo um exemplo para o nível mais relacional, pode ser quando uma criança não quer tomar banho de jeito nenhum. Né? Eu sei que se eu falasse para ela, vai tomar banho, senão você vai ficar sem sobremesa a semana toda, ela iria bem rapidinho. Eu conseguiria o que eu quero, mas com o custo do desgaste da conexão entre a pessoa que cuida e essa criança, né? Com o desgaste da confiança que aquela criança tem nesse adulto. A ameaça, ela é uma solução que poupa esse adulto de criar uma ida para o banho mais divertida, mais animada. A ameaça, ela poupa o adulto de parar para pensar e refletir, mas por que ela não quer tomar banho? Por que será? Como será que eu posso facilitar isso? Trazendo o exemplo num nível mais individual, pode ser que quando eu faça algo que eu considerei um erro, eu fiz uma coisa que eu me arrependo, a minha tendência, seguindo esse pensamento, é de me afogar na minha própria culpa, me xingar, me punir, porque eu mereço, né? Eu errei, o que me rouba toda a energia que eu usaria para tentar reparar danos, para criar estratégias novas que atendam às necessidades minhas e das outras pessoas, enfim. É até difícil de acreditar que pode existir uma forma diferente de pensar dessa que a gente acabou de contextualizar aqui, nesse paradigma de dominação, como Marshall chama, inspirado no livro O Cálice e a Espada, da Riane Eisler. O Marshall, quando ele criou a comunicação não violenta, ele quer uma alternativa para isso. Na comunicação não violenta, a gente não quer que as pessoas ajam de uma forma melhor, tendo como motivadores principais a culpa, o medo, a vergonha. A gente quer que as pessoas ajam compassivamente, ou seja, por livre vontade, a partir do desejo de contribuir. É possível mudar essas lentes, mas para isso a gente precisa se basear em pressupostos diferentes. A gente precisa estar no mundo a partir de um outro paradigma, e é isso que a gente vai ver no próximo vídeo.